Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao nosso canal Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, acionem o sininho para receber as notificações de vídeos novos, curtam os nossos vídeos, assim eles ficam bem posicionados na internet, facilitando quem está procurando pelo mesmo tema. Compartilhem com seus amigos e familiares também, e que Deus abençoe. Oi, a paz, o meu nome é Simone, eu tenho 35 anos e vou começar contando um pouquinho da minha história lá no começo para vocês poderem entender agora o meu presente. Aos 16 anos eu fui obrigada a casar porque eu tinha perdido a minha virgindade e minha mãe descobriu e ela sempre foi muito rígida, né? Aquele povo de antigamente, a cabecinha fechada, pequena, e ela me obrigou a casar. E eu casei grávida, só eu sabia que eu estava grávida, não falei para ninguém. E aos 17 anos eu tive meu primeiro filho, e com 3 meses que meu filho tinha nascido, o pai dele saiu de casa. Não quis mais viver comigo, me abandonou, mesmo porque ele sempre foi muito mulherengo, né? E ele deixou claro que ele não voltaria para mim, que não teria chance da gente voltar a viver junto, porque ele só tinha casado por obrigação. E com 4 anos que a gente estava separado, eu conheci o meu atual marido. E a gente começou a namorar e em menos de um ano a gente decidiu ir morar junto. Só que eu não quis saber de casamento, porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca mais ia me envolver com ninguém, que eu nunca mais ia ter um relacionamento com ninguém. Só que, de repente, eu fui morar com ele, só que eu achei que não seria necessário casar. E foi... Aí a gente teve a união estável, foi onde a gente conviveu durante 13 anos junto e tivemos 2 filhos dessa relação. Só que quando foi em novembro do ano passado, dia 13 de novembro de 2017, eu expulsei o meu marido de casa. Eu estava fazendo muitas coisas erradas, eu estava envolvida, sabe, com pessoas com má influência, que má amizade, estava envolvida com droga, estava totalmente cega, peguei ódio, peguei nojo do meu marido. A única coisa que passava na minha mente, que eu tinha vontade no momento, era de me separar, de eu começar a viver a minha vida, de eu ficar com um, de eu ficar com o outro, de eu ir pra funk, de eu ir pra paredão, ir pra baile, pra essas coisas, pra mim, pra bagaceira mesmo. Só que o meu querer não é o querer de Deus, os meus planos não é plano de Deus. E foi aonde eu entrei no deserto e me vi sem chão, me vi sem solução, sem saída, sozinha. E foi aonde eu me entreguei, me derramei aos pés de Deus. Só que eu deixei claro para Deus que eu não estava buscando Ele por causa do meu casamento, porque eu já tinha feito isso um ano atrás, de meu casamento entrar em crise, ter traições, tudo, e eu começar a ir para a igreja somente para mostrar para o meu marido que eu estava indo para a igreja, que eu estava mudando, só que aquela mudança falsa, né? Até que chegou a um ponto que eu não conseguia mais ir para a igreja, que não era aquilo que eu queria, e eu tenho certeza que eu paguei um preço alto por causa disso. Então eu deixei claro para Deus que eu estava buscando Ele naquele momento porque eu queria a restauração da minha vida, eu queria a mudança da minha vida, e depois sim eu queria o meu casamento de volta. Foi aonde eu comecei a buscar, eu achei canais de restauração, tudo, e comecei, né, a assistir um atrás do outro. E comecei a aprender muita coisa, só que não coloquei muita coisa em prática. Por exemplo, colocar o meu casamento na mão de Deus e querer ajudar Deus, a querer ajudar o Espírito Santo, achando que eu ia convencer o meu marido tudo, pelo fato do sentimento que ele ainda tinha por mim, sabe? E quando foi no dia 23, na sexta-feira, veio um inimigo, se levantou na minha vida de uma
de uma fúria assim tão grande, tremenda assim, porque eu realmente assim, sabe, eu comecei a jejuar, comecei a orar na madrugada, comecei, sabe, eu coloquei um propósito mesmo assim de buscar a Deus, buscar pela restauração do meu casamento. E foi aonde meu marido chegou na sexta-feira me falando que ele estava vivendo com a OM. E eu fiquei de sexta para sábado, de sábado para domingo, sem comer, sem beber, sem dormir, sem ânimo e sem força para nada. Eu sou cabeleireira e nem consegui trabalhar, eu tava conseguindo ir mais, porque eu tava com uma dor imensa dentro de mim, sabe? E começou a vir aquela angústia, começou a vir aquele ódio dentro de mim, e foi na onde que eu comecei abrindo brecha, deixando o ódio reinar novamente no meu coração. Sendo que Deus já tinha trabalhado no meu coração, porque quando eu me separei do meu marido, eu sentia muita ódio dele, muita raiva. Tinha coisas que aconteceram no nosso relacionamento que eu nunca consegui perdoar durante esse tempo todo. Eu sempre estava jogando na cara dele. E Deus, ele trabalhou no meu coração, que foi como se nunca tivesse acontecido nada com a gente. Como se eu tivesse conhecido ele, assim, sabe? Naquele momento, assim. E só que aí eu comecei a dar brecha pro diabo. E eu fiz até uma coisa que eu não me orgulho. Eu sei que pode ter consequências com isso, mas eu pedi perdão já para Deus. Eu usei uma pessoa só para fazer ciúmes pro meu marido, para mostrar para ele o que eu tava sentindo, a dor que eu tava sentindo. E quando foi ontem de manhã, ele foi e me mandou uma mensagem falando que a gente não precisava mais trocar ideia, que agora a única obrigação dele era com os meninos e que ele já tinha percebido o que realmente eu estava querendo da minha vida e que eu podia viver a minha vida e que aquele meu número não ia existir mais, e me bloqueou, né, no WhatsApp. E eu comecei a dar mais brecha pro inimigo e comecei a falar mal dele, comecei a falar mal da OM com meus filhos. Eu proibi, eu gritei com meus filhos a ponto de proibir eles de falar com o pai deles. Falei, deixei bem claro que os meus filhos não iam mais para casa do pai dele. Peguei o celular deles, bloqueei o número do pai deles, excluí só para eles não poder falar com o pai deles. E eu tinha que ir no mercado, e antes de ir no mercado, eu senti um desejo enorme, sabe, de ir falar com a minha cunhada, de pedir conselho para ela, o que eu faria quando ele viesse pegar os meninos, porque eu não queria os meus filhos debaixo do mesmo teto com a OM, né? E a minha cunhada pegou e me respondeu que era para mim deixar, tipo, que não precisava me preocupar, que enquanto os meninos estivessem lá, que ela ia cuidar dele, olhar eles para mim, né? E que não era para mim entrar em contenda com meu marido, porque era isso que a OM queria. Tudo bem, eu peguei, fui, li a mensagem, eu não gostei, só que eu também não respondi, porque eu jurava que ela ia falar totalmente ao contrário para mim. Porque foi o que ela falou para minha mãe na sexta ou no sábado, que eu não deveria, sabe, deixar os meninos ir para lá de jeito nenhum. E eu pensava que ela ia me dar essa resposta. Mas tudo bem. Aí eu peguei e, tipo, uns tempos atrás, eu tava conversando com a minha cunhada e ela falando que ela não tinha mais esperança no meu marido, que sabia que meu marido ia viver naquela vida, que ele tava cada dia ele levava uma mulher diferente para casa dele, que ele não ia mudar, que isso, aquilo. E eu falei para ela que Deus mudava assim as pessoas, que eu tava servindo um Deus que podia fazer o impossível. E que ela tinha que acreditar, e que eu estava em oração pela mudança do meu marido, pois o mesmo Deus que me tirou das drogas, ele também mudaria a vida dele. Então, ficou assim, né? E essa mulher que meu marido tá vivendo, ela, nossa, como que eu posso dizer? Ela é uma Jezabel, não sei, ela os amigos do meu marido, todos pegaram ela. Ali na onde que ela mora, ela passou na mão de todo mundo, ela vive assim, de mão em mão, sendo sustentada por homem, não trabalha.
E ela no final do ano mentiu para o meu marido, falando que estava grávida dele e tudo. Pediu R$ 400 para poder abortar e ele descobriu que era mentira, né? E desmascarou ela. Só que mesmo assim, ele colocou ela dentro da casa dele. E então, eu sabendo que a minha cunhada não gosta dela também, não aceita, eu pensei que a minha cunhada ia passar a mão na minha cabeça, falar não, não deixa, não proíbe eles, não. Mas ao contrário, a resposta dela foi que eu deveria, por causa que eu não deveria entrar em contenda com ele, porque era aquilo mesmo que ela queria. Aí eu fui no mercado, né? Tinha que comprar umas coisas no mercado e levei meus filhos para tomar sorvete. Só que antes disso, em frente de casa, eu resolvi dar mais um show, né? Falando horrores do pai deles para eles. Só que eu vi a tristeza no olhinho deles, sabe? E mesmo assim, uma voz mandando eu continuar. Aí eu cheguei lá, a gente sentado lá, os meninos tomando sorvete. E o inimigo começou a soprar novamente no meu ouvido. E eu comecei novamente com o ódio e com o veneno. Gente, foi um estralo. Foi como um estralo dentro de mim, eu não sei explicar. Veio na minha cabeça uma voz fazendo eu lembrar todas as mensagens que a minha cunhada estava trocando comigo desde sábado. Ela começou a falar que ela tinha fé, que a OM tinha entrado na vida do meu marido, mas do mesmo jeito que ela entrou, que ela ia sair, que Deus estava comigo para mim não desistir, que ela tinha muito orgulho de mim, para mim continuar firme nos caminhos de Deus, porque esse era o único caminho e que Deus ia estar sempre do meu lado, que Ele não ia deixar eu voltar para aquela vida, que eu seria a terra que iria erguer o irmão dela, né? Aí ela me falou também, sabe, que era o inimigo agindo só para me fazer eu desistir. Meninas, Deus fala com a gente sempre, todos os momentos. Ele usa, sabe, quem Ele quer e fala do modo que Ele quer. E só que a gente não dá ouvido para a voz de Deus. A gente prefere muitas vezes dar ouvido para o inimigo, acreditar no que o inimigo sopra no nosso coração, nos nossos ouvidos, do que ouvir Deus falando realmente com a gente. De manhã, né, quando eu acordei ontem de manhã, eu coloquei a minha vida e a minha relação nas mãos de Deus. Pedi para que Deus fizesse a vontade dele e o querer dele na minha vida. Pois eu tava deixando meu relacionamento tudo na mão dele, que se não fosse da vontade dele, do querer dele, que eu continuasse com meu marido, que eu tivesse a relação com ele, porque eu quero aliança, que Deus fizesse eu desistir de vez mesmo, porque eu estava abrindo mão e que Ele colocasse outra pessoa no meu caminho, porque eu não queria viver sozinha. E confessei para Deus que o meu marido era a minha fraqueza, que quando a gente estava bem, eu ficava bem, mas quando a gente estava mal, eu ficava mal. Ele despertava o meu melhor e o meu pior. Cada sentimento horrível, cada pensamento que sai de dentro de mim, eu não aguentava mais aquilo. Que a única coisa que eu queria era Deus no meu coração. Eu queria que Ele fosse o centro da minha atenção, pois sem Ele não tem dor, não tem vazio, não tem tristeza. Com Ele só tem sentimento bom, como amor, paz e gratidão, né? E eu tinha experimentado tudo isso, eu não queria mais viver sem isso. Tudo que eu queria que fosse somente Ele em todos os momentos da minha vida. Deus me colocou nesse deserto para mim me aproximar dele. No começo até deu certo, só que depois o meu foco mudou. Eu comecei a me afastar de Deus de novo porque o meu foco só era o meu marido, o meu pensamento, o meu coração só era o meu marido. Eu comecei, sabe, deixar Deus novamente de lado. Eu só buscava a Deus mesmo para pedir pelo meu marido. E eu não queria mais isso. Eu queria que a partir daquele momento queria confiar e deixar Ele agir na minha vida. Eu não queria mais dar força para Ele, porque Ele não precisa da minha força. Pois eu tinha colocado... Aí eu coloquei meu casamento na mão dele mesmo. Mas assim, eu colocava e toda hora eu ia e tirava, querendo agir por conta própria. E Deus fez me enxergar que Ele me levou para o início do deserto novamente. Gente, como que doeu, que dor foi aquela? Porque nem quando eu entrei no deserto pela primeira vez, me doeu tanto como me doeu dessa vez. Só que eu entendi que era somente uma correção de Deus para me mostrar as coisas onde eu ainda estava errando, onde que as brechas ainda estavam abertas na minha vida. E eu precisava deixar Ele agir sozinho na minha vida, e que eu estava desistindo de lutar pelo meu casamento mesmo, que eu não queria mais. Eu ia desistir, viver a minha vida
só na presença de Deus. Era a única coisa, sabe, que naquele momento estava importando para mim. Aí, enfim, naquele mercado, quando tudo começou na minha mente, veio Deus falando o que eu estava fazendo de errado. Deus começou a me mostrar. Ele falou para mim, no meu coração, como ele quer que ele mostre a minha mudança para o meu marido, sendo que eu estou repetindo os mesmos erros do passado. Eu agindo daquela maneira, o meu marido ele só ia se aproximar mais da OM e se afastar de mim, pois ela ia ser a vítima, a boa, e eu ia sair como uma bruxa vingativa, que isso só ia nos afastar mais, fazendo ele se afastar mais de mim, indo até procurar o direito dele como pai, e eu ia ter que deixar de qualquer forma. Era isso realmente que eu queria? Ou era que eu abrisse a mente dele? Ou era o que eu queria, né? Que era para ele abrir a mente dele em relação à OM e abrir no coração dele para mim, fazendo ele notar a minha verdadeira mudança. Pois se eu continuasse fazendo tudo aquilo, eu só ia mostrar, sabe, tudo, ter a intenção ao contrário. E outra, eu não tenho que lutar contra ele nem contra ela, eu só tinha que lutar contra Satanás, pois era ele que estava fazendo tudo isso. Ele estava bem alegre, porque mais uma vez ele estava conseguindo destruir a minha relação com ele, me usando como ele sempre fez. Pois ele sabe que Deus vai restaurar o meu casamento, vai libertar e salvar o meu marido. Pois meu marido tem promessa do Senhor. Ele veio e atingiu minhas fraquezas. Estava, mais uma vez, saindo vitorioso, pois ele estava conseguindo fazer eu desistir, parar de lutar, de orar pela minha família. Porque eu fazendo isso, a minha família não seria restaurada. Naquele momento, o alvo não era o meu marido, o alvo era somente eu. Meninas, eu já olhei para os meus filhos, já pedindo perdão para eles. Pelo jeito que eu agi, comecei a falar tudo que o Espírito Santo tinha falado no meu coração. A gente fez essas compras conversando e realmente estava acontecendo como nós ia lutar e contra quem. E nisso, né, eu fazendo hora naquele mercado, rodando e meus filhos fazendo perguntas. E Deus me ajudando, eu respondendo ele, sabe? Direito, tudo. E na hora que a gente estava indo embora, o meu filho falou que estava feliz por poder fazer um monte de perguntas e eu não brigar, né? Aí eu olhei para ele e perguntei, mas por que você tá falando isso? Aí ele falou, porque eu tenho uns amiguinhos que os pais deles também são separados. Eles não conversam com ele. Quando eles perguntam as coisas para os pais deles, eles falam que não é da conta deles. Aí, enfim, né? A gente vindo embora, tudo, porque o mercado acho que fica uns 10 minutos da minha casa, não é muito longe, né? Mas com 2 crianças e 2 sacolas enormes se torna longe. Na hora que a gente estava atravessando a rua, apareceu uma pessoa perto de mim para me ajudar com a sacola. Nossa, naquele momento foi Deus mesmo, gente, que colocou ela na minha vida naquela hora, no meu caminho. Aí ela falando que ia para a igreja, a gente começou a conversar. E eu pensando que a igreja era bem longe, né? Que não tinha nada a ver. Gente, a igreja, qual ela foi, 2 minutos da minha casa. Tipo, eu fiquei olhando e nisso eu já comecei, sabe? Tipo, sentindo assim, e querendo que ela me convidasse para mim ir para a igreja. Comecei a sentir aquela vontade de falar para ela, eu vou deixar minhas coisas lá em casa, depois eu apareço por lá, sabe? Mas aí eu estava tão cansada pelo fato de não estar dormindo, de não ter me alimentado esses dias tudo. Eu peguei e vim para casa e eu só queria chegar, deitar na minha cama e tentar dormir. Aí eu cheguei em casa e ainda ia ajudar meu filho com uma oração. E começou aquele pensamento, vai lá na igreja, vai ser ótimo para sua alma. Aí só que vinha uma outra voz e falava, não vai não, você tá cansada, vai dormir, olha para sua cara como tá horrível, você vai ter coragem de aparecer assim na igreja, dia de domingo, vai descansar, nem que você fique mais uma noite sem dormir, mas pelo menos você vai estar deitada. E a outra voz falando, vai sim, mesmo com você, como você tá, na hora que você chegar, você toma um banho. Não liga como está o seu rosto, eu te conheço, você precisa ir para a igreja hoje sim, vai ser bom para você. Você vai ver como você vai sair de lá com as suas forças restauradas. E eu sem entender nada, né? Aí, enfim, eu olhei pro meu filho e falei, filho, a mãe vai para a igreja. E peguei minha Bíblia, larguei meu celular e saí para ir para a igreja. Mas antes de eu sair para ir para a igreja,
eu comecei, né, já pedi para Deus, que Deus falasse comigo naquela noite, que eu precisava de uma resposta dele, sabe? Que se realmente era da vontade dele que eu lutasse pela minha família, se era da vontade dele que eu continuasse firme, se ele que tinha unido eu e o meu marido, eu deveria lutar pela minha aliança. Afinal de contas, eu vivi 13 anos com ele. A gente não se casou, eu venho de um outro casamento e eu nunca tinha ouvido, né, testemunho de restauração de segundo casamento. Mas enfim, essa era a minha família e eu queria muito continuar lutando e não desistir, pois eu sei que Deus tem planos na vida do meu marido. E se não fosse da vontade dele, tudo bem, eu ia simplesmente obedecer a Deus. Eu ia aceitar, ia viver a minha vida nos caminhos dele. E porque assim, Deus já tinha perguntado para Deus, assim, sabe? E não foi uma, nem duas, nem três, assim, foi bem várias vezes mesmo, assim, sabe? Na hora da angústia, da tribulação, das lutas, tudo assim, sabe? Do desespero. E vem aquela dúvida, será que Deus vai restaurar? Será que é da vontade de Deus? Será que, tipo assim, o meu medo sempre foi, e se esse negócio da primeira aliança mesmo, assim, como eu me casei, mas eu pedi perdão para Deus, eu pedi perdão pelo meu passado, e sei que Deus me perdoou, porque não foi uma coisa realmente que eu quis, não foi uma coisa que eu escolhi para mim, o que eu escolhi para mim é essa união minha com meu marido. E que eu precisava, que assim, Deus já tinha falado comigo nas outras vezes, só que aí eu fiquei com medo de não ser realmente Deus, ser só o meu coração, o meu desejo, a minha vontade, sabe? Que de viver com meu marido, de eu acreditar naquilo tudo não sendo Deus. Aí eu peguei, fui para a igreja, cheguei lá, orei, falei de novo com Deus, pedi novamente para que Ele falasse comigo diretamente. Gente, olha, foi uma coisa tremenda. Deus falou comigo sim, Ele começou a confirmar tudo ali, através da palavra, sabe? Tudo que Ele tinha colocado no meu coração ali naquele mercado, todas as coisas que eu conversei com os meus filhos, Ele falou que eu devia ser como Neemias, para me levantar os muros do meu lar, da minha família, que estava caído e sem proteção, que era para me levantar novamente esse muro, e que se eu estivesse levantando esse muro e o inimigo se aproximasse de mim novamente, era para mim continuar lutando, para mim não desistir, que eu tinha que ser a coluna, porque a coluna estando erguida, a casa ela fica de pé, mas se a coluna é destruída, as paredes tudo vai cair. E era isso que o inimigo estava fazendo. E que ele queria atingir, não era o meu marido, não era o Emi, ele estava tentando atingir a mim, porque quem está livre consegue libertar quem está preso. No caso, a gente ora, a gente busca, a gente salva, a gente pede pela libertação. E quem está preso não pode salvar quem está preso. Então, o inimigo também, ele vem na vida da gente, assim, ele toca quando tem alguma brecha aberta, mas ele só toca na gente porque Deus permite que ele toque para poder nos mostrar onde estamos errando, onde devemos acertar. Mas para ele não havia nada impossível para ele. Era só ler a Bíblia para ver se existiu algo impossível para ele. Deus ouve nossas orações, sim. As nossas orações têm poder, sim. Por isso que nós que estamos no deserto, nós viramos algo constante de Satanás. Pois ele sabe que o poder da nossa oração, nosso lar, nosso casamento, nossa família, nossos maridos serão salvos e libertos e restaurados. Nós só precisamos orar, jejuar e lutar com as armas certas e confiar em Deus, porque o mais difícil Ele vai fazer por nós, sim. Não podemos em momento nenhum desanimar. E para vir, assim, para fechar assim com chave de ouro mesmo, assim, a confirmação, né? O pastor no final anunciou que no domingo que vem começará uma campanha de 7 domingos pela restauração familiar. Gente, aquilo lá foi fechado assim, ó, com chave de ouro para mim mesmo, porque além de Deus falar tudo, Deus confirmar
tudo, falar para mim não desistir, continuar persistente, que ele ia assim, sabe, restaurar tudo, a família, falando tudo, vem com essa. Então Deus falou mesmo. E ó, eu peço para vocês que vocês não desistam, jamais não desista da família de vocês, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele vai jogando seta, ele vai colocando coisa no nosso coração, na nossa mente, para fazer a gente desistir. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus todo-poderoso, que nada é impossível para ele. E com fé em Cristo, logo, logo, logo eu estarei aqui contando o meu testemunho também. E ó, eu saí daquela igreja totalmente renovada. Gente, aquela dor, aquela angústia, aquela fraqueza dentro de mim, ó, mudou. Assim, ó, veio a esperança, a alegria, o meu coração parou de doer. Eu cheguei em casa adorando, meus filhos achando que a mãe é bipolar, porque a mãe ficou desde sexta-feira jogada, largada, morrendo, chorando, angustiada. Saí toda destruída, igual eu saí para ir para a igreja. E de repente eu já vou estar totalmente diferente, né? Eles não entenderam nada, mas é Deus agindo. E outra, comi e dormi perfeitamente à noite. Mas na hora que é a hora da minha oração de madrugada, Deus me despertou. Dobrei meus joelhinhos, orei e voltei para a cama e dormi. Agora eu tô com força para poder lutar. E peço para vocês também que não desista, que vocês tenham a força sim de lutar pelo casamento de vocês.